Virgínia e Zé Felipe se separaram. Mas será que a CPI das Bets foi o verdadeiro motivo? O que aconteceu por trás das câmeras? Você vai se surpreender. O Brasil inteiro foi pego de surpresa quando, entre curtidas e comentários nas redes sociais, surgiu a notícia que ninguém queria acreditar. Um dos casais mais admirados, símbolo de cumplicidade, família e superação, estava se separando. Imediatamente, uma onda de especulações tomou conta da internet, com milhares de fãs divididos entre o choque, a tristeza e a indignação. Afinal, o que teria acontecido para que um amor tão celebrado chegasse ao fim? Muitos apontaram que o escândalo da CPI das Bets, que abalou o mundo das celebridades e expôs relações perigosas entre influenciadores e apostas online, poderia ter sido a gota d'água. Mas será mesmo? Ou havia muito mais por trás dessa separação do que os olhos podiam ver? Bastava olhar com atenção para os pequenos detalhes. Olhares que antes eram cúmplices, agora frios. Postagens antes cheias de declarações, agora silenciosas. Nos bastidores, relatos apontavam para um desgaste crescente, pressionado não só pelas exigências da fama, mas também pelo envolvimento de nomes próximos ao casal no escândalo das apostas. O nome de Zé Felipe começou a aparecer indiretamente nas investigações, gerando um estresse insuportável para a família. Enquanto isso, Virgínia, conhecida pela sua força, empreendedorismo e pela imagem impecável de mulher que superou todas as dificuldades para chegar ao topo, começava a demonstrar sinais claros de cansaço. Fontes próximas garantem que, nos últimos meses, ela teria confidenciado a amigos que não aguentava mais a pressão e que se sentia presa em uma vida que não conseguia mais controlar. Esse desabafo revela muito mais do que simples desgaste conjugal. Expõe as dores escondidas por trás de uma imagem de sucesso, mostrando que até os casais mais perfeitos enfrentam batalhas invisíveis. Ao mesmo tempo, fãs atentos notaram que dias antes do anúncio oficial da separação, Zé Felipe teria publicado uma mensagem enigmática, que agora soa como um verdadeiro grito silencioso. Nem sempre as apostas valem o risco. Uma frase que, para muitos, foi uma clara referência à CPI das Bets e ao turbilhão que assolava suas vidas. Será que foi esse o verdadeiro motivo? Ou há ainda um segredo não revelado que mudou o rumo dessa história para sempre? No final, te conto um detalhe que pouca gente percebeu. Desde o primeiro encontro, Virgínia e Zé Felipe se tornaram o tipo de casal que parecia ter saído de um conto de fadas moderno, daqueles que inspiram milhões com uma história marcada pela superação, cumplicidade e amor incondicional. Ela, uma influenciadora digital que construiu um império com sua autenticidade, força e inteligência emocional, conquistando o público com sua trajetória de menina simples que venceu na vida. Ele, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da música sertaneja, dono de uma voz que embala multidões e de um carisma que sempre o destacou além do sobrenome. Quando os dois se uniram, formaram uma parceria que ultrapassava a vida pessoal e se transformava também em uma sociedade poderosa, com negócios milionários, marcas próprias e campanhas publicitárias que reforçavam ainda mais a imagem de um casal perfeito, equilibrado e apaixonado. A chegada dos filhos só consolidou essa imagem de família ideal. Cada gestação foi acompanhada com entusiasmo pelos fãs, que vibravam a cada nova publicação de ultrassom, chá revelação ou ensaio fotográfico. Era impossível não se emocionar com os registros do dia a dia, as declarações carinhosas, os sorrisos sinceros que pareciam reforçar que ali, entre eles, havia não apenas amor, mas também admiração e respeito. Para muitos, Virgínia e Zé Felipe eram a prova viva de que é possível construir uma família sólida, mesmo sob os holofotes e as críticas implacáveis da internet. E talvez, justamente por isso, o choque com a separação tenha sido tão devastador. Como aceitar que aquele casal, que parecia inabalável, estava vivendo uma crise silenciosa e profunda? Como imaginar que, por trás das fotos perfeitas, dos vídeos bem editados e das campanhas que esbanjavam felicidade, havia lágrimas escondidas, silêncios dolorosos e noites insones marcadas por discussões, desconfianças e o peso das responsabilidades que cresciam exponencialmente a cada novo contrato assinado? O público, acostumado a vê-los como inspiração, agora se via diante de uma realidade desconfortável. Até mesmo os ícones que idealizamos são vulneráveis às pressões emocionais, às crises de confiança e aos desafios que a vida a dois impõe, especialmente quando amplificados pela fama.
E foi exatamente essa percepção que fez a separação ganhar contornos ainda mais dramáticos e emocionantes. De um lado, os fãs inconsoláveis, deixando mensagens como "Vocês eram minha inspiração" ou "Não acredito que o amor acabou assim". De outro, críticos apontando que talvez a perfeição exibida nas redes nunca tenha sido real, apenas uma construção estratégica de marketing. Entre esses extremos, restava uma pergunta que pairava como uma sombra: o que de fato aconteceu entre eles? Até que ponto a imagem pública que construíram serviu de escudo, mas também de prisão? Se você chegou até aqui, quero saber sua opinião. Comente. O amor resiste à fama? Se acredita que ainda existe esperança para eles? Ou nem tudo é o que parece? Se acha que a imagem nunca correspondeu à realidade? Os primeiros sinais de que algo não ia bem começaram discretos, quase imperceptíveis, como pequenas rachaduras em uma parede aparentemente inabalável. Quem acompanhava diariamente as postagens de Virgínia e Zé Felipe, acostumado com as declarações apaixonadas, os vídeos espontâneos de carinho e as aparições públicas cheias de cumplicidade, percebeu, ainda que de forma sutil, uma mudança no tom, no olhar, no ritmo da exposição. As fotos juntos começaram a rarear. E os seguidores mais atentos logo notaram que, enquanto antes as trocas de mensagens amorosas eram constantes nos comentários, agora imperava um silêncio estranho, quase desconfortável, que pairava como uma névoa silenciosa sobre a relação. Foi quando, de repente, o inevitável aconteceu: o unfollow. Sim, aquele gesto que, na linguagem fria e prática das redes sociais, representa muito mais do que a simples ausência de interesse. É um sinal, uma ruptura, um grito silencioso de quem quer distância ou, ao menos, quer provocar uma reação. E foi justamente isso que incendiou a internet. Milhões de fãs, perplexos, começaram a especular. Teriam brigado? Foi traição? Será o fim? Em meio ao turbilhão de perguntas, surgiram também os boatos. Fontes não identificadas afirmavam que o casal estava vivendo uma crise há meses, marcada por desentendimentos relacionados à criação dos filhos, ao excesso de exposição e, claro, às pressões comerciais que envolvem marcas, contratos e a própria imagem pública. O desgaste parecia inevitável, e essa tensão começou a vazar para o público de maneira cada vez mais evidente. Lives que antes eram marcadas por brincadeiras e olhares cúmplices passaram a ser raras, e quando aconteciam, o clima era visivelmente diferente. Sorrisos forçados, respostas monossilábicas, ausência de interação espontânea. Nos eventos, a ausência de um dos dois passou a ser cada vez mais comum. Se antes eles eram vistos como um time, sempre presentes juntos nas grandes campanhas ou premiações, agora era possível perceber Virgínia sozinha em lançamentos importantes, ou Zé Felipe fazendo show sem sequer mencionar a esposa. Em uma ocasião específica, que causou grande comoção entre os fãs, Virgínia apareceu chorando durante um vídeo nos stories, falando sobre momentos difíceis e a necessidade de se afastar temporariamente das redes para cuidar da saúde mental. Esse episódio foi visto por muitos como um pedido de socorro, um reflexo doloroso de que a mulher forte e independente, tão admirada por sua trajetória de superação, também sofria com as pressões de um relacionamento sob constante escrutínio público. Do outro lado, Zé Felipe também deixou escapar sinais de desgaste. Durante um show, ao cantar uma música romântica, ele pausou, respirou fundo e, com a voz embargada, disse: "Nem sempre quem sorri está feliz." O público, emocionado, aplaudiu sem entender, naquele momento, que aquela frase carregava o peso de quem estava lutando silenciosamente contra a dor. Mas será que tudo isso já indicava que o fim estava próximo? Ou seriam apenas as turbulências naturais de um casamento jovem, exposto a julgamentos, cobranças e expectativas irreais? Quero saber a sua opinião. Comente aqui. Era só uma fase? Se acredita que ainda havia salvação? Ou os sinais estavam claros? Se acha que o desfecho já era inevitável? Enquanto os boatos sobre a crise entre Virgínia e Zé Felipe se intensificavam, um novo elemento surgiu como uma tempestade avassaladora, capaz de destruir reputações e implodir relacionamentos: a CPI das Bets. Para quem ainda não sabe, essa comissão parlamentar de inquérito foi instaurada com o objetivo de investigar um esquema bilionário envolvendo casas de apostas online, influenciadores digitais e celebridades que, direta ou indiretamente, promoviam essas plataformas sem alertar sobre os riscos ou, pior ainda, sem revelar os vínculos comerciais por trás de posts aparentemente despretensiosos. O escândalo foi ganhando força como uma avalanche incontrolável,
arrastando nomes conhecidos da música, do esporte e do entretenimento. E no meio desse furacão, surgiram ligações que, mesmo não sendo diretamente comprovadas, começaram a respingar sobre Zé Felipe e, inevitavelmente, sobre Virgínia. Tudo começou quando prints de supostos contratos e parcerias começaram a circular na internet, citando influenciadores próximos do casal. Rapidamente, as redes sociais foram tomadas por especulações. Será que eles também estão envolvidos? Será que a fortuna e o sucesso que conquistaram têm alguma ligação com esse esquema obscuro? A cada nova denúncia revelada pela imprensa, o cerco parecia apertar, aumentando a pressão não só sobre a vida profissional, mas também sobre a intimidade do casal. A imagem que antes era sinônimo de superação, amor e estabilidade familiar começou a ser questionada, gerando uma onda de indignação e desconfiança. O impacto psicológico desse escândalo foi inevitável. Pessoas próximas relatam que Virgínia passou a viver em estado de alerta constante, preocupada com a possibilidade de ver seu nome e o nome do pai de seus filhos associados a um crime que poderia manchar para sempre a sua reputação. Zé Felipe, por sua vez, mergulhou no silêncio, evitando entrevistas, aparições públicas e até interações mais espontâneas com os fãs. Ele, que sempre foi conhecido pela sua leveza e descontração nos palcos, começou a demonstrar uma postura mais fechada, introspectiva, como quem carrega o peso de algo que não pode ou não quer explicar. E então, surgiu a pergunta que ecoa até hoje entre fãs e especialistas. Seria a CPI das Bets o estopim para o fim do relacionamento? Ou, quem sabe, essa foi apenas a faísca que acendeu um barril de pólvora já saturado por outras questões, como o desgaste natural da relação, o excesso de exposição ou diferenças irreconciliáveis escondidas atrás de sorrisos ensaiados. O que se sabe é que, após o surgimento desse escândalo, os sinais de afastamento entre eles se intensificaram de maneira vertiginosa, como uma queda livre sem volta. Mas há quem acredite que existe ainda algo mais grave. Uma verdade oculta que não foi revelada ao público, guardada a 7 chaves por aqueles que preferem preservar a imagem e a privacidade, mesmo que isso custe a especulação eterna. Será mesmo que tudo se resume à pressão insuportável de um escândalo que abalou o mundo das celebridades, ou a segredos ainda mais sombrios que ninguém ousou revelar? Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Comente, foi o estopim, se acredita que a CPI das Bets detonou de vez o relacionamento. Ou, tem algo mais, se acha que essa história esconde um segredo ainda mais profundo. Quando finalmente a separação se tornou oficial, o silêncio de Zé Felipe e Virgínia falou mais alto do que qualquer pronunciamento. Não houve coletiva de imprensa, nem vídeo emocionado explicando os motivos, tampouco um texto compartilhado em conjunto com aquelas palavras que costumam suavizar o impacto. Seguimos amigos e com respeito. Nada. Apenas o vazio, o sumiço repentino das postagens habituais e uma mudança drástica na atmosfera das redes sociais de ambos. E foi justamente essa ausência de declarações claras que incendiou ainda mais as especulações, transformando o silêncio em combustível para teorias, boatos e julgamentos que se espalharam com a velocidade de um clique. Virgínia limitou-se a publicar uma frase enigmática em seus stories, com fundo preto e letras brancas. Só Deus sabe o que se passa no coração. Uma mensagem que, ao mesmo tempo em que parecia um pedido de compreensão, deixava no ar a ideia de que algo muito maior do que o público imaginava havia ocorrido. Do outro lado, Zé Felipe quebrou a rotina de publicações descontraídas e, após dias de reclusão, postou uma imagem ao lado dos filhos com a legenda "Minha Fortaleza". Nenhuma menção direta à Virgínia, nenhuma explicação. Apenas um foco evidente no papel de pai, como quem busca refúgio no amor incondicional dos filhos para suportar o peso do fim. Esses gestos silenciosos provocaram uma verdadeira divisão entre os fãs. De um lado, os que enviavam mensagens de apoio incondicional, expressando solidariedade e compaixão diante de um momento claramente doloroso. Força, vocês são luz. Família acima de tudo, escreveram alguns, com emojis de coração partido e lágrimas. De outro, os críticos, indignados pela falta de esclarecimentos e pela sensação de terem sido enganados por uma imagem pública que, agora, parecia desmoronar como um castelo de cartas. Sempre foi só marketing? Por que esconder a verdade? Questionavam com amargura, revelando a frustração de quem se sentia parte dessa história. O impacto foi tão intenso que hashtags como Força Virgínia e Estamos com Zé ficaram entre os assuntos mais comentados do país por dias,
enquanto influenciadores, programas de TV e colunistas de fofoca analisavam cada gesto, cada ausência, cada palavra não dita. E então surgiu a reflexão inevitável. Até que ponto a pressão das redes sociais influencia nesses términos? Até onde vai a responsabilidade de manter uma imagem perfeita para milhões, mesmo quando, nos bastidores, o relacionamento já está fragmentado, repleto de dores escondidas e escolhas difíceis? Será que, se não vivessem sob o olhar atento e muitas vezes cruel do público, essa história teria tido um final diferente? Quero saber sua visão sobre isso. Comente. A pressão destrói, se acredita que o peso das redes foi determinante ou o amor supera tudo, se acha que mesmo assim, eles poderiam ter resistido. Entre as milhares de teorias que explodiram nas redes sociais e nas rodas de conversa, 3 se destacam como as mais plausíveis, ou, quem sabe, as mais convenientes para tentar explicar o que se passou por trás das portas fechadas da mansão, que um dia foi o cenário perfeito de uma família exemplar. A primeira, e talvez a mais polêmica, gira em torno da CPI das Bets, que parece ter sido a fagulha que incendiou o ambiente já carregado de tensão. O escândalo, que abalou o mundo das celebridades com revelações impactantes, arrastou influenciadores, artistas e empresários para o centro de uma investigação nacional, manchando reputações, encerrando contratos milionários e instaurando um clima de medo e desconfiança. No meio disso, Zé Felipe e Virgínia, mesmo sem acusações diretas, foram arrastados pelo turbilhão, sufocados por boatos e insinuações que colocaram sua imagem e seus negócios em xeque. Mas seria justo atribuir o fim de um casamento a um fator externo, ainda que devastador? Muitos acreditam que não. A segunda teoria fala sobre o desgaste natural da relação, algo que vai além das manchetes e atinge o âmago de qualquer casal. A rotina sufocante, os compromissos incessantes, a falta de tempo para o que realmente importa. Eles, que sempre se mostraram tão alinhados diante das câmeras, talvez estivessem, na vida real, seguindo em direções opostas há muito mais tempo do que os fãs imaginavam. Quando a rotina passa a ser pautada por contratos, ensaios, eventos e postagens estratégicas, sobra pouco espaço para o afeto genuíno, para as conversas silenciosas no final do dia, para os momentos de fragilidade e acolhimento que todo amor precisa cultivar para sobreviver. E então surge a terceira teoria, tão cruel quanto verdadeira: a pressão da mídia. O peso insuportável de manter uma imagem idealizada, de corresponder às expectativas de milhões, de ser o casal perfeito que nunca falha, que nunca briga, que nunca se afasta. Quantas vezes não vimos casais famosos sucumbirem sob esse fardo invisível, presos na obrigação de manter a felicidade pública enquanto, no privado, enfrentam batalhas silenciosas e dolorosas? O assédio constante, os julgamentos impiedosos, as críticas disfarçadas de conselhos, tudo isso vai corroendo pouco a pouco as bases de qualquer relacionamento, até que reste apenas a fachada, frágil e prestes a ruir com o primeiro sopro mais forte. A verdade talvez nunca saberemos por completo, mas os sinais são claros. As peças estão espalhadas, como um quebra-cabeça complexo que jamais será montado por inteiro. Cada gesto, cada silêncio, cada ausência parece agora ganhar um novo significado, como se tudo estivesse anunciado, mas poucos tivessem percebido. E você? Acredita que foi a CPI das Bets, o desgaste natural, ou a pressão da mídia que colocou um ponto final nessa história que antes parecia inquebrável? Deixe aqui sua opinião. Comente. CPI das Bets. Se acredita que o escândalo foi o estopim. Desgaste natural se acha que era apenas uma questão de tempo. Ou pressão da mídia, se vê a fama como a maior vilã dessa história. Por trás de toda a celebridade, há pessoas reais, com dores, escolhas e limites que muitas vezes são invisíveis aos olhos do público, escondidas sob o brilho intenso dos holofotes e o filtro impecável das redes sociais. A separação de Virgínia e Zé Felipe escancarou uma verdade incômoda, mas necessária. Ninguém está imune aos efeitos devastadores das pressões emocionais, dos julgamentos impiedosos e das cobranças incessantes por uma felicidade perfeita, inabalável e eterna. Eles, que durante anos inspiraram milhões com sua trajetória de superação, amor e parceria, agora se tornaram símbolo de uma outra narrativa, igualmente poderosa, a de que até mesmo as relações mais admiradas e idealizadas podem se desfazer, deixando rastros de tristeza, aprendizado e humanidade. É impossível não se emocionar ao lembrar dos momentos que, até pouco tempo, pareciam eternos. Os sorrisos compartilhados em vídeos espontâneos, as declarações apaixonadas, o nascimento dos filhos, as viagens em família.
os lançamentos de marcas que sempre estampavam a força da união deles. Agora tudo isso é memória, registrada não apenas em arquivos digitais, mas também na alma de quem acompanhou cada capítulo dessa história emocionante, acreditando que o amor seria suficiente para resistir a todas as adversidades. Mas, como a própria vida insiste em ensinar, nem sempre o amor é capaz de vencer sozinho quando cercado de pressões invisíveis, de expectativas desumanas e de desafios que se agigantam a cada nova exposição. E talvez, justamente aí, esteja a grande lição de vida que essa história nos oferece. A de que ninguém, por mais forte, famoso ou bem-sucedido que seja, está livre de enfrentar seus próprios limites, de reconhecer suas fragilidades e, em certos momentos, de escolher o caminho mais difícil, o de encerrar um ciclo para preservar a própria saúde emocional, a dignidade e o bem-estar daqueles que mais ama. Em meio às críticas e julgamentos, é preciso lembrar que por trás do ícone da internet, da estrela da música, existem seres humanos que choram, que sofrem e que, acima de tudo, buscam a felicidade real, longe das lentes e do palco. E você? Acredita que a CPI das Bets foi o verdadeiro motivo dessa separação ou que havia algo ainda mais profundo escondido nos bastidores? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Coloque nos comentários, foi a CPI? Se acredita que o escândalo foi determinante? Ou tinha mais coisa se acha que a história vai além do que foi revelado? E se quer mais histórias emocionantes e surpreendentes como esta, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma das próximas narrativas que nos fazem refletir sobre amor, escolhas e, principalmente, sobre a justiça invisível que rege os bastidores da vida.